Olá, vamos continuar falando dos problemas, das doenças, das complicações, daquelas patologias relacionadas ao excesso de peso. Isso é muito importante porque é um fator isolado capaz de provocar a infelicidade da pessoa. Então, eu quero hoje falar da hérnia. Hérnia. O que é uma hérnia? É a passagem de uma víscera ou de uma estrutura por um orifício, no caso do que estamos falando, que vamos falar, no abdômen. Então, na virilha de cada lado, nós temos uma estrutura chamada conduto inguinal. Esse conduto inguinal é um tubo anatômico que tem dois orifícios, um superior e outro inferior, ou interno e externo. Hérnia é a passagem de uma víscera, pode ser uma porção de intestino, pode ser um ligamento de ovário, pode ser o apêndice, quando for do lado direito, e pode ser gordura. O intestino é revestido de uma gordura que é chamada de mesentério, que pode também passar por esse lugar. A outra gordura é chamada de epíplon, também pode passar por esse lugar. A hérnia, geralmente, essa que chama-se hérnia inguinal ou hérnia de virilha, que são das mais comuns, são as que complicam mais, que dão mais problema. A outra hérnia, que é a hérnia umbilical, dá problema em crianças menores. Em adulto, dificilmente ela dá problema. A maioria das pessoas não precisa ou não operam porque não querem. Outras operam por uma questão de estética, mas não é o problema maior. O problema maior é a hérnia de virilha, que você vai encontrar no livro, hérnia inguinal. Essa passagem dessa víscera é facilitada, e digo facilitada, porque com muita frequência a hérnia é congênita, porque esse conduto que eu falei, chama conduto inguinal, é por onde passa, no menino, por exemplo, passam os testículos, que são formados lá perto do rim, e eles passam por ali para se alojarem na bolsa escrotal. Só que depois que ele passa, pode não ter o fechamento perfeito desse anel, e ele ficar um anel dilatado, por onde pode passar outras coisas, as coisas que falei, porção de intestino, porção de gordura, etc. Quando isso acontece, nós dizemos que há uma hérnia inguinal direita ou esquerda. O que é que facilita mesmo? O que facilita é a pressão dentro do abdômen, a pressão intraabdominal, a pressão dentro da barriga. O que é que faz aumentar a pressão? No caso em questão, nós queremos falar exatamente do excesso de peso. É muito mais frequente dar complicações de hérnia em pessoas gordas. A hérnia, o único tratamento dela é a cirurgia. Acontece que no gordo, enquanto gordo, a tendência a recidivar, ou popularmente voltar a hérnia, é muito grande. Na minha experiência, eu tinha um propósito: não opero hérnia em gordo, porque é melhor pôr um zíper, porque estou abrindo hoje a barriga dele para operar, daqui 3 meses estou abrindo de novo, porque a pressão aumenta e faz a herniação outra vez. Então, você não é culpado de nascer com uma propensão, uma tendência a herniar, mas você pode evitar a complicação acarretada pelo excesso de peso. É bom lembrar as complicações próprias
da própria hérnia. Nós temos basicamente duas complicações importantes. Uma nós chamamos de encarceramento e a outra estrangulamento. O que é o encarceramento? É frequente a pessoa que tem hérnia, se ele está em pé, está trabalhando, forçando, lavando roupa, em pé numa pia, lavando louça, de repente essa parte de víscera ou de gordura sai pelo conduto, aí tem dor e ele aperta e consegue devolver a estrutura para o seu lugar. Outras vezes não consegue. Na linguagem técnica, a gente diz que a estrutura perdeu o seu domicílio. Torna-se um caso de urgência. Grande parte deles exige uma cirurgia de imediato. Em geral, se a hérnia não for reduzida, se não for, ela não voltar dentro de 6 horas, a gente prefere operar. Por quê? Porque com esse tempo todo fora do domicílio, fora da cavidade abdominal, ela pode desenvolver comprometimento vascular e se for uma porção de intestino, ele vai ser desvitalizado. Ele vai necrosar, vai morrer. E mesmo que se reduza com uma manobra intempestiva ou com uma sedação mais profunda, há o risco da pessoa ter uma porção do intestino apodrecida e acabar tendo que ser submetida a uma outra cirurgia, agora infectada, com alto risco. Essa é a questão do encarceramento. É o fenômeno do encarceramento. O estrangulamento é também a saída da estrutura da alça intestinal, do apêndice, da gordura, saída por esse orifício, e ela não volta mais e há um quadro de dor insuportável. A gente chama de estrangulamento. Por que estrangulamento? Porque essa estrutura que entrou aqui, ela foi estrangulada, ela foi presa, foi segura, foi angustiada pelo anel que não deixou, o anel não deixa que a víscera retorne ao seu lugar de origem. E o estrangulamento significa que nessa compressão, nesse estrangulamento, ele estrangula os vasos, as artérias que vão nutrir este segmento de intestino ou essa estrutura. A cirurgia se impõe e há riscos, há complicações pós-cirúrgicas também. Então, por que eu estou fazendo esse terror todo? Não é temporal em copo d'água. É o risco, é a gravidade induzida pela obesidade. Então, minha gente, vamos tomar cuidado com isso. Vamos procurar ir para o peso tolerável, suportável. Vamos fazer um sacrifício, vamos chegar lá. É o que eu desejo para quem tem esse problema. Um abraço, até a próxima.